Olá, meu nome é Wendy Carvalho, eu sou professor do Instituto Rio Negro e hoje a gente vai abranger sobre os assuntos do curso de Primeiros Socorros. Gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um tema relacionado aos primeiros socorros em casos de fraturas. E quando a gente fala de fraturas, as fraturas envolvem entorses e luxações. Esses traumas eles podem ser causados por inúmeros motivos. Pode ser causado por uma simples queda, um acidente automobilístico, onde normalmente há um grau em relação à gravidade desse trauma causado. Então, os traumas que mais ocorrem são as fraturas, os entorses e as luxações. Normalmente, elas devem ser tratadas como emergências médicas. Por quê? Porque ela pode trazer uma condição agravante no quadro desse paciente. Nos automobilísticos, a gente deve sempre se dar ênfase ao quê? Ao fato destes traumas ocorrerem principalmente devido ao quê? À irresponsabilidade e à imprudência dos motoristas e seus acompanhantes, tá? Então, nesse caso dos acidentes de veículos, a gente precisa verificar a gravidade das lesões, porque essas gravidades podem ter um agravante muito preponderante no acidentado. Então, devido à questão do quê? Da questão da segurança no trânsito, a questão da, como é que eu posso falar? Da velocidade dos veículos, das ultrapassagens. Então, essa questão do cuidado durante a direção, principalmente nos casos de fratura automobilísticas, deve ser muito levado em consideração. O que seria uma fratura? Uma fratura é um osso quebrado. No caso das entorses, as entorses são como se fossem estiramentos ou roturas de ligamentos articulares. E as luxações são extremidades ósseas fora da posição normal das articulações. Então, cada situação, ou fratura, ou entorse, ou luxação, ela tem uma característica específica, onde a gente enquadra nessa questão de fratura, entorse ou luxação. Bom, vamos lá. Essas fraturas, entorses ou luxações podem ser em qualquer região do corpo e elas podem levar à incapacidade prolongada ou permanente se não for tratado de forma imediata e adequada no paciente, certo? E dentro das classificações de fraturas nós temos o quê? Fraturas fechadas, abertas ou expostas, completas, incompletas, simples, múltiplas ou complexas. Dentro de fraturas fechadas, nós temos o quê? Numa fratura fechada, o que acontece? O osso quebrado, ele não perfura a pele e ele permanece dentro do corpo. E aí, essa fratura a gente chama de fechada porque ela não extravasou a pele do paciente e ela está lá. Só vai conseguir ser vista através de um exame de raio-x. As fraturas abertas ou expostas ocorrem quando esse osso atravessa a pele do paciente ao ambiente externo e elas são mais suscetíveis a infecções. Quando a gente fala de completas, de tipos de fraturas completas, o osso quebrado está completamente separando entre duas ou mais partes, tá? As incompletas é quando esse osso é rachado ou quebrado, mas mantém alguma continuidade. Isso pode incluir fraturas em galho verde, comuns em crianças, ou fraturas por compressão. As simples são o quê? As fraturas envolvem apenas um osso quebrado. As múltiplas ou complexas podem envolver a quebra de dois ossos ou mais ossos adjacentes. Principalmente acontecem fraturas mais complexas em acidentes de trânsito, acidentes automobilísticos, acidentes de moto. E aí, o que a gente deve fazer no caso da execução dos primeiros socorros em caso de fraturas? Primeiramente, a gente precisa imobilizar o membro na posição encontrada e nessa posição ele precisa ter o auxílio de material rígido ou semirrígido, que no caso a gente utiliza uma tala. Essa tala pode ser improvisada, porque quem é que anda com uma tala na bolsa, gente? Ninguém, né? Então a gente pode improvisar essa tala com um pedaço de papelão, um pedaço de madeira ou qualquer um outro material que possa fazer esse papel de suporte. Dentro desse processo a gente vai fazer o quê? A gente vai prender as extremidades dessa tala com ataduras, panos limpos ou tiras de pano e tomando todo um cuidado para que essa tala fique firme. Porque se o osso está quebrado, eu preciso manter ele na posição anatômica, certo? E aí, com muita força, a gente vai fazer essa imobilização do local. Isso para uma fratura ali fechada. Caso essa fratura seja aberta, a gente só vai colocar um curativo na ferida e cobrir a estrutura óssea com uma gaze ou um pano limpo, certo?
A condição da imobilização, ela requer uma fratura fechada, se for aberta, somente um curativo ali para manter a integridade do local, cobrindo essa estrutura óssea. O que não fazer? Não tente mover o membro fraturado para a posição original, até porque vocês não são ortopedistas, né? Então, não movimente esse membro, tá? Porque isso pode agravar a lesão e causar até algum sangramento intenso no local. Não movimentar a vítima em caso de acidentes automotivos, pois pode haver lesões da coluna e crânio que podem ser agravadas com a movimentação dessa vítima, certo? Bom, então vocês já sabem um pouco o que fazer e o que não fazer numa situação de um caso de fratura, certo? E agora a gente vai dar uma conversada sobre o quê? Sobre um tipo de primeiros socorros relacionados à hemorragia. E a gente sabe que na questão do processo de hemorragia, é um sangramento que tem risco de morte, certo? E dentro das hemorragias, o que a gente pode dizer que é uma hemorragia? É a fuga ou extravasamento do sangue através dos vasos sanguíneos, pode ser vaso, pode ser artérias, pode ser veias. Então, esse processo de perda sanguínea através dos vasos, ele pode causar uma questão de infuncionalidade do organismo, porque a gente precisa desse fluxo sanguíneo no nosso corpo, certo? Então, dentro das hemorragias, o que pode acontecer? As hemorragias, elas são classificadas de acordo com o tipo de vaso danificado. Por exemplo, a hemorragia pode ser arterial. Na hemorragia arterial, é um sangue que ele tem uma viscosidade diferente, porque é um sangue oxigenado, é um sangue vermelho vivo, e ele vem com toda aquela pressão que ele vem do coração, certo? Então, esse sangue, ele é classificado como uma hemorragia arterial. Por quê? Esse sangue, ele sai tipo um jato bem forte, e esse jato, ele vai acompanhar como se fosse uma batida do coração. Então, nessa questão da hemorragia arterial, ela pode prejudicar grandes jatos de sangue, esvaziando rapidamente o suprimento necessário para a circulação do organismo. É bem complexa, então tem que ter muito cuidado para você classificar se é uma hemorragia arterial. Na hemorragia venosa, o que acontece? O sangue venoso, ele já é bem, a quantidade de oxigênio é pouca, é um sangue vermelho mais escuro, e ele tem menos pressão do que o sangue arterial. Por quê? Porque ele já vem lá das paredes, das veias, ele tem grande capacidade de extensão, mas o que acontece? Esse sangue venoso, ele pode se acumular dentro delas. Então, assim, o sangue da hemorragia venosa, ele pode causar um processo chamado, que a gente fala, jorrar em forma de profusão, certo? E nós temos também a hemorragia capilar. O que é hemorragia capilar? Nesse tipo de hemorragia capilar, o que acontece? O sangue sai em gotas, como acontece em qualquer ferimento, quando você corta a superfície da pele. Então, o que nesse tipo de hemorragia capilar, ele pode ser abundante no início, e aí essa perda de sangue vai diminuindo demasiadamente, porque o que acontece? Numa hemorragia capilar, acontece um processo chamado coagulação. Então, ali aqueles capilares, ali onde aconteceu aquele sangramento ali de local, ele causa um hematoma. E esse hematoma fica ali superficial naquele local por conta daquela pequena hemorragia capilar. Mas também as hemorragias podem ser divididas em hemorragia interna e hemorragia externa, certo? A hemorragia interna é o quê? É um sangramento que não é visível. Por quê? Porque em vez de vazar por uma veia ou uma artéria, ele vai se colocar dentro de uma cavidade. E dentro dessa cavidade pode ser no intestino, pode ser no interior do crânio, pode ser em qualquer local específico. E essas lesões que são causadas que podem ser causadas dentro da hemorragia, como fraturas ou ferimentos profundos, ela também pode ter um sangramento de uma úlcera no estômago ou qualquer uma outra condição patológica que vai causar esse sangramento interno. E a hemorragia interna é uma situação bem grave. Por quê? Porque embora esse sangue não saia do corpo, o sangue deixa de fazer parte da circulação, então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer pressão no local acumulado. E aí ele pode lesionar vários órgãos, como pulmão, cérebro, depende muito da quantidade de sangue que está sendo direcionado ali e de que forma e que órgão que vai acumular esse sangue, certo? E os primeiros sintomas que a gente consegue avaliar numa hemorragia interna são o quê? São hematomas extensos,
principalmente sobre o abdômen, a pessoa pode ter uma distensão de abdômen, a pessoa pode ter uma tosse com expectoração sanguinolenta, a pessoa pode ter vômito com sangue vivo, ou então um vômito um pouco mais escuro, tipo borra de café também. As fezes também podem vir com sangue vivo, ou tipo uma cor tipo de piche. A urina pode vir avermelhada, ou um pouco mais marrom. Então, esses sintomas são característicos de tipos de hemorragia, tá? E além desses sintomas, o paciente pode ter também dor, palidez, suores abundantes, pode ter uma pulsação mais fraca, uma pele mais fria, pode ter confusão mental, agitação. Tudo isso vai refletir em relação à intensidade desse sangramento. Na hemorragia externa, o que vai acontecer? São os sangramentos exteriorizados que vão ser jogados para fora do corpo. E essa hemorragia externa, ela pode citar vários tipos de hemorragia. A hemorragia externa pode sair pela cavidade nasal, pela cavidade oral, pelo ouvido. Hemorragias causadas por traumatismos em membros. Então, tudo que externalizar pode ser considerado hemorragia externa, desculpa. Então, assim, a gente vai ficar por aqui hoje falando um pouquinho sobre fraturas, entorses, torções e alguns tipos de hemorragia. Eu vou deixar o exercício de vocês no grupo, tá? E façam o exercício e aguardo vocês até a próxima aula.